Hoje, finalmente, a gente vai falar sobre um tema que não é Haluca. A gente vai falar sobre o Léo Lins. O Léo Lins, ele tá sendo censurado pela milésima vez. Inclusive, muita gente, quando acontece esse tipo de coisa, vem, conhece o Léo Lins e fala: Nossa, é a primeira vez que ele tá sendo cancelado, olha só, o Brasil mudou agora, de fato. Mas na real, o Léo Lins ele já foi cancelado milhares de vezes. Ele já recebeu milhares de processos. Esse é só mais um processo nas costas dele. E o que aconteceu foi que uma juíza disse que basicamente ele não pode mais fazer piada com minoria que nele faz. Pra quem não conhece, ele é um comediante que faz stand-up e esses stand-ups dele são recheados de piadas de humor negro. Então ele só faz piada pesada mesmo. Aquelas piadas que você fica surpreso de você ouvir. Tem vários vídeos dele na internet e chega ao nível de eu não conseguir reproduzir esses vídeos aqui ou reproduzir essas piadas para não deletar o meu canal, basicamente. Então, para você ter ideia do nível das coisas que o Léo Lins fala na internet e nos shows dele. E o Léo Lins é um cara que eu sempre conheci ele não como um cara engraçado, porque o Léo Lins em si ele não é engraçado. O que ele faz, na verdade, é conhecer pragmaticamente como funciona o sistema. Então ele é aquele cara, sabe, que tipo tem gente que faz, no YouTube mesmo tem muita gente que faz assim. Tem gente que você vê e o cara tem um coração muito grande, ele coloca um coração muito grande nos vídeos dele, e já outros YouTubers não, os caras sabem tanto como mexer no algoritmo que você sente que o cara simplesmente vai voar qualquer vídeo que ele postar porque ele sabe o que botar no texto, o que botar na thumb e assim por diante, entendeu? Então você tem aquele conteúdo que é super artístico, aquele conteúdo que é super enlatado e industrial. O Léo Lins é esse tipo de cara, é o cara que estudou pra caramba como funciona o humor, o que que faz a pessoa dar risada, como colocar uma piada aqui, como fazer isso, não sei o que que movimenta a sociedade. Então ele é um cara inteligente nesse aspecto. Ele é um cara que estudou muito pra entender como fazer as piadas que ele faz. Só que uma coisa que o Léo Lins percebeu também é que se ele faz essas piadas de humor negro e choque, coisas do tipo, ele fica em alta. Ele não fica em alta por causa das piadas que ele faz. Inclusive, isso é bem interessante. As pessoas conhecem o Léo Lins não por causa da qualidade do show dele, mas pelo teor do show dele. Então, quanto mais pesadas são as piadas que ele faz, quanto mais ele é cancelado, quanto mais tem essas coisas, sabe, de vamos censurar o Léo Lins, mais ele fica em alta, mais as pessoas conversam sobre ele. Porque, vamos lá, pra galera que é progressista e que vai ser contra isso, porque tem muita gente que odeia esse tipo de piada, esse tipo de comentário por questão de preconceito e outras coisas, mas ele é simplesmente o maior inimigo que tem. Então essas pessoas vão compartilhar ele por causa disso. E ele vai ficar famoso pra pessoas dessa bolha, porque todo mundo vai falar mal dele o tempo inteiro, entendeu? Só que é aquilo, a bolha que fala sobre ele, do Twitter e coisas do tipo, é tipo 1 ou 10% da comunidade. E mesmo dentro das pessoas progressistas, vai ter gente que vai simplesmente achar interessante esse tipo de conteúdo, ou esse tipo de humor, sendo assim uma propaganda gratuita pra ele. Então, mesmo dentro da bolha do cancelamento, ele ganha dinheiro. Porque no caso do Léo, não é como se o Léo estivesse fazendo crimes de ódio na internet, porque ele tá fazendo um serviço, um show. Então, algumas pessoas vão achar esse show interessante, por mais que elas tenham viés político divergente, entendeu? Então vai ter gente de esquerda e de direita no show do Léo Lins e vão achar interessante a ideia do Léo Lins de fazer um conteúdo assim, certo? Mesmo que as pessoas cancelem isso lá no Twitter. Então vai ter uma parcela que vai lá. A galera da direita, por outro lado, né, politicamente a direita, fala que a galera da esquerda tá cancelando o Léo Lins, então a gente tem que defender ele. Então você vê todos os canais de direita, tem uma bolha de direita no YouTube gigantesca, tem um monte de canal que ganha milhares de visualizações, eles ficam falando de narrativa o dia inteiro e eles vão simplesmente falar, olha só, estão censurando aqui, não sei o que, mudou, esse é esquerda, progressista, ele fica falando merda, aí começa aquela briga entre os dois de novo. E é isso, a briga é entre os dois, só que eles usam o Léo Lins como arma o tempo todo. Arma de um lado pra falar mal do Léo Lins porque ele tá fazendo as piadas sem graça, ou arma do outro lado pra falar que ele é uma vítima e tal dessa ideologia. Então, isso vai acontecer dos dois lados, não importa o que aconteça com o Léo, só que nesse ponto, o Léo ele tá sendo divulgado para as duas bolhas, então ele vai ganhar duas vezes o público. Então ele notou que isso faz com que ele ganhe visibilidade na internet. E muitas vezes, quando uma pessoa pega e começa a perder essa visibilidade, você vê que ela começa a tryhardar. O que é tryhardar? Tryhardar é uma coisa que às vezes perguntam pra mim, meu Deus, o que é isso, Dak? Tryhardar é quando você tenta demais fazer uma coisa acontecer. Por exemplo, você vai jogar um jogo, aí você chega lá de noite pra jogar o seu Call of Duty, tem um maluco ali que joga 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você só quer passar o final de semana de se divertindo. Mas você é destroçado por esse maluquinho que não parece querer brincar. Esse é o tryhard, basicamente. E é justamente isso que o Léo Lins faz. Ele sempre tryhardou, se você for ver, desde o começo. Ele já lançou livro, inclusive, ensinando os passos a passos de tryhard dele. O passo a passo de tryhard dele é basicamente estudar tudo, entender como funciona, entender o que ele tem que falar, onde ele tem que colocar, e aí simplesmente colocar.
Então, quando o Léo Lins está perdendo visibilidade, sempre surge aí uma piada pesada demais, que vai além do limite, e aí isso viraliza na internet e aí ele volta a ficar em alta. Sempre assim, é sempre assim. E a discussão é sempre a mesma, sabe? Ah, pô, o humorista não pode, o humorista é perseguido. Eu concordo com as pessoas que falam que o humorista, ele tá sendo muito perseguido, porque hoje a gente tá vivendo numa geração que você tem que dosar muito as palavras que você fala, sabe? Porque sempre tem alguma coisa que pode ser tirada fora de contexto. Um exemplo é o famoso criado mudo. O criado mudo foi um meme que foi criado, não criado mudo, foi um criado por uma empresa, que eu esqueci qual foi o nome da empresa, mas é uma empresa de móveis aqui do Brasil, que simplesmente falou que aquele negócio ali era utilizado lá na época da escravidão e falaram um monte de coisa sobre o criado mudo. Gente, o criado mudo é fake essa história, tá? O criado mudo vem do inglês, porque a gente já tinha isso em português antes, tá? Era mesa de cabeceira. E aí, durante a época da Revolução Industrial, os ingleses, né, do Reino Unido, eles começaram a pegar e exportar a sua cultura. E uma das coisas que eles têm lá é o dumb waiter, que é literalmente uma tradução, né? Você traduz criado mudo dumb waiter, entendeu? Mais ou menos a mesma coisa. E aí a gente, em vez de falar o nosso, a gente começou a falar o deles, basicamente. Que nem, por exemplo, tem regiões do Brasil onde a privada não se chama privada. A privada se chama toilette, que nem em inglês. A mesma coisa aconteceu. Então, a gente acabou pegando o criado mudo e trazendo para nossa cultura, para nosso nome, para nossa língua, no caso. Mas não tem nada a ver com escravidão, com contexto. Isso foi uma coisa que surgiu depois, na década de 1900 e pouco, entendeu? Então, aí é isso que a gente vê, né? As pessoas utilizando-se dessas pautas sociais para ganhar visibilidade. E aí vem a questão. E aí, Dark, você falou, mas eu quero saber, você acha que o Léo Lins foi longe demais? Eu vi as piadas do Léo Lins, eu sempre vejo as piadas do Léo Lins, na verdade, porque volta e meia alguém vem compartilhar comigo. E aí eu falo, cara, não é um negócio que eu acho engraçado. Eu gosto sim de humor ácido, eu gosto sim de humor negro, tanto que eu adoro shitpost. Mas, nesse caso especificamente, eu acho que não é engraçado, porque ele vai além, sabe? E eu entendo que ele faz isso pra chocar, pra vazar dali do show dele. Digamos que no show dele ele coloca 100 piadas e uma dessas piadas é essa que vai tirar print, que vai viralizar e as pessoas vão falar sobre, entendeu? Porque ele quer ser visto como o cara que vai ser cerceado. Ele quer ser visto como o cara que vai ser censurado. É tipo o Monark, só que o Monark é burro, ele faz isso de maneira errada. E o Monark foi censurado e ele utiliza disso pra se auto-coisar na internet, entendeu? Pra se auto-replicar. Ele fala, inclusive, né, pra você ver, o Monark ele caiu bastante, mas aí agora ele tá sumido de novo, ele vai ter que falar alguma coisa bizarra pra as pessoas começarem a fazer vídeo, comentar de novo com ele e ele volta a ficar em alta, entendeu? E a mesma coisa acontece com o Léo Lins. Aí nesse ponto especificamente, primeiro, eu acho que não tá rolando censura. Eu sei que muita gente vai, tipo, rasgar o toba agora, como que eu ouvi falar isso, mas eu acho que assim, tipo, você é livre pra falar algumas coisas na vida, você é livre pra inclusive fazer show de piada de humor negro e coisa do tipo. Só que no caso do Léo Lins, ele tá constantemente nesse limite, ele tá constantemente ultrapassando esse limite e levando punições por causa disso, entendeu? E aí a gente se pergunta, qual é o limite da piada? Eu acho que o limite da piada é quando aquilo deixa de ser humor e se torna simplesmente um ataque. Como aconteceu várias vezes com vários humoristas que seguem o mesmo caminho do Léo Lins e que simplesmente vão lá e destilam ódio. Porque no caso dele, ele é inteligente o suficiente para não pegar e deixar isso ficar como um ataque de ódio. Mas alguns não conseguem. Eu já vi vídeo do TikTok de gente sendo expulso de casa por fazer umas piadas absurdas, que não é piada, não é engraçado, é simplesmente um ataque pessoal a uma certa pessoa, ou certa etnia, ou minoria, e assim por diante. Então, eu entendo, vai ter piada de humor assim, vai ter piada com etnia, vai continuar isso acontecendo, só que nesse caso especificamente, é uma pessoa que está constantemente ali no limiar do limite. E aí eu me pergunto, será que esse tema especificamente denota algum tipo de censura? Porque pra galera que vai falar sobre a liberdade de expressão, com certeza eles vão usar isso. Até porque eles se baseiam muito na coisa dos Estados Unidos, né? E aí eu volto a dizer uma coisa muito importante pra vocês. Que eu conversei inclusive com um advogado amigo meu e falou pra mim sobre isso. Aqui no Brasil, a lei é diferente. Então, por exemplo, enquanto lá nos Estados Unidos você tem o Fair Use, né? Que é pra você usar trechos pequenos de vídeos aqui... Aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil, o Fair Use ele pode ser muito explorado desse ponto, porque assim, dependendo da lei do Brasil, você pode colocar um vídeo inteiro aqui de uma pessoa e comentar sobre essa coisa em cima, se for uma polêmica, coisa do tipo, e você pode noticiar isso tranquilamente, entendeu? Assim a pessoa pode te dar strike. No YouTube norte-americano é 15 segundos. Aqui no Brasil você pode colocar 10 minutos, dependendo do contexto que você está utilizando. Então, tudo depende de como está sendo utilizado o contexto, entendeu?
E o Léo Lins, ele se abusa disso porque a lei aqui no Brasil ela é muito interpretativa. Então, é aquilo, um juiz em algum lugar vai interpretar aquela piada como um bagulho de ataque de ódio, vai punir isso, assim como vai ter outro que vai liberar, e aí ele fica fazendo isso eternamente, entendeu? Então ele continua fazendo essas piadas. Então, nesse ponto especificamente, eu acho que ficar achando que a gente tá nos Estados Unidos e muitos canais ficam falando isso o tempo todo é uma besteira muito grande, sabe? A gente não tá nos Estados Unidos, você não tem liberdade pra falar qualquer coisa que você quiser ou fazer ataque a qualquer pessoa. Até porque, se você for parar pra pensar, lá nos Estados Unidos, eles têm essa lei de liberdade de expressão, mas vamos ser sinceros, a liberdade de expressão pra eles é pra etnia dominante, né? É pros brancos. Porque isso aqui é uma coisa que muita gente vai pegar e estão rasgando toba mesmo agora. Não, galera, sério. Se você for ver a liberdade de expressão dos norte-americanos, é só pros brancos. Os negros lá sempre são jogados no chão, mortos, essas coisas mais. E, meu irmão, aqui no Brasil, a gente tem uma miscigenação tão grande. Qualquer coisa que você falar, tipo, por exemplo, eu quero liberdade de expressão pra fazer as minhas coisas, mas aí a sua liberdade de expressão é passar sobre a liberdade de expressão dos outros, como o Monark faz, por exemplo, entendeu? A liberdade de expressão dele é a ditadura, porque é aquilo, você quer forçar o seu ponto de vista em cima das outras pessoas para que as outras pessoas sigam você. Como se você pudesse fazer tudo, mas as outras pessoas não pudessem dar a opinião delas em relação a isso. Ninguém pudesse te criticar por falar aquilo. Ninguém pudesse, sei lá, achar errado que você faz alguma coisa, entendeu? Então a gente tem que pensar que até mesmo isso é subjetivo. A questão da liberdade de expressão é, será que é para um grupo específico ou será que é para todo mundo? E se for para todo mundo, será que não tem um grupo que vai passar por cima do outro, entendeu? A questão religiosa é um bom exemplo disso. Então, se a liberdade de expressão é 100% para os grupos religiosos, então eles podem expressar que eles são contra pessoas gays e coisas do tipo, entendeu? Eles podem ser contra esse tipo de coisa, eles podem punir pessoas que sigam isso. Ou será que a liberdade de expressão é neutra e cada um pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, e ninguém pode dar pitaco em cima, entendeu? Porque quando a gente fala da liberdade de expressão, parece que a gente se confunde na hora de falar sobre o que de fato é a nossa liberdade de expressão. A sua liberdade de expressão é cercear a liberdade do outro, ou a sua liberdade de expressão é que todo mundo seja neutro? Pra mim, a liberdade de expressão tem que ser neutra. Então eu acredito que todo mundo tem que ser livre pra falar o que quiser e fazer o que quiser, desde que isso não afete outras pessoas. E no caso do Léo Lins, depende da piada que ele tá fazendo, mas algumas piadas com certeza afetam as outras pessoas. Mas aí tem outro ponto específico, que é aí que é uma arma muito grande que ele pode utilizar, que é o fato dele fazer shows em lugares fechados. Então, por exemplo, quando eu vou fazer, eu pego e faço o Clube da Luta, literalmente, o Clube da Luta na casa do vizinho aqui. Se você entra no Clube da Luta, você vai apanhar. Mas você tá sabendo que ali é o Clube da Luta, entendeu? Então você não pode reclamar de você tomar um soco no Clube da Luta. Agora, se o cara filma o Clube da Luta e posta na internet e fala que tá acontecendo, você sabe que as pessoas que estão no Clube da Luta estão rindo de bom grado. Então você deve criticar as pessoas por irem no Clube da Luta, entendeu? Então eu não sei se a gente poderia fazer isso. Porque é aquilo, dentro do show ele faz as piadas pesadas, as pessoas sabem disso, as pessoas vão lá por causa disso, as pessoas gostam disso. Então, agora eu tenho que punir as pessoas por estarem gostando desse tipo de coisa? Eu não sei se isso é certo. Agora, o errado seria justamente viralizar isso nas redes sociais e as redes sociais impulsionarem isso como discurso de ódio. Aí sim, porque aí você pega uma coisa que foi dita dentro de um lugar fechado e você traz para um lugar aberto e isso acaba sendo legitimado pela comunidade e utilizado por outras pessoas para diminuir outras pessoas e reclamar e humilhar. Então, isso não é certo. Mas na época da internet, é difícil a gente falar sobre esse tema especificamente, porque o que é fechado acaba se tornando aberto para todo mundo, né? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e a gente se vê depois.